Será que fazer uso frequente de whey protein pode favorecer o surgimento de câncer? É o que eu vou mostrar nesse vídeo. Esse é o canal Palavra de Médico, eu sou o Dr. José Rodrigues e a Palavra de Médico hoje é sobre uns questionamentos envolvendo o whey protein, esse famoso suplemento alimentar. O whey protein é um dos suplementos mais famosos e usados pelos praticantes de exercício físico, juntamente com a creatina. E ficou muito famoso principalmente por oferecer todos os aminoácidos essenciais para a recuperação e construção muscular. Mas isso não significa que você deve sair por aí tomando whey. É preciso saber um pouco mais e esclarecer algumas dúvidas que rondam esse tema. Além da relação entre o consumo de whey e certos tipos de câncer que de vez em quando circula nas mídias, vou aproveitar para dirimir outras dúvidas sobre esse suplemento alimentar. Vou começar esclarecendo algumas coisas práticas sobre o whey e proteínas. Essas informações são essenciais para você entender quando eu for explicar a relação entre o whey protein e câncer. Assiste até o fim que vai valer a pena. O whey protein é um suplemento fabricado a partir do soro do leite, que é um subproduto resultante da fabricação de queijos por coagulação da principal proteína do leite, a caseína. O whey possui alto valor nutricional, fornecendo todos os 9 aminoácidos essenciais, aqueles que nosso organismo não produz, e contém ótimas quantidades de outros também importantes para a síntese de fibras musculares, os chamados aminoácidos de cadeia ramificada, conhecidos pela sigla BCAA. A proteína, que é formada de aminoácidos e que tem inúmeras funções essenciais à vida, é responsável pela construção e reparo de tecidos, inclusive os músculos. Por isso, suplementos como o whey são indicados tanto para a recuperação muscular de atletas que praticam exercícios aeróbicos de longa duração, como corrida, triatlo, ciclismo, quanto para pessoas que procuram hipertrofia, ganho de força e de potência muscular. Obviamente, o suplemento sozinho não faz ninguém ficar mais forte, mas a combinação de whey com a rotina adequada de exercícios pode fomentar a formação de músculos. E como o whey, quando associado a exercícios físicos, também aumenta a saciedade, ou seja, a pessoa come menos, ele pode ajudar na perda de massa gorda, promovendo o emagrecimento. Mas que fique claro, ninguém precisa de suplemento proteico para ter mais saúde, pois alimentos como os dessa lista fornecem quantidades suficientes de proteína para o seu dia a dia. Portanto, suplemento proteico pode estar indicado para casos que demandem um ganho adicional de massa e potência muscular. Os vídeos do canal Palavra de Médico são todos assim, com a ideia central de passar informações práticas para você. Aproveita e comenta aqui se você faz uso do whey protein ou se convive com quem usa e o que você acha disso. Que eu vou responder seu comentário. E conforme o tipo de processamento industrial do produto, existem 3 tipos de whey no mercado que podem gerar alguma confusão na hora de adquiri-lo. E resumidamente, os 3 tipos de whey são: o whey concentrado. O soro do leite passa apenas por uma filtragem e conserva os carboidratos, inclusive lactose, minerais e gorduras do leite, sendo geralmente o tipo de whey mais barato, mas oferece um teor proteico menor. O whey isolado, obtido por técnicas rígidas de extração e filtragem, contém geralmente cerca de 90% de proteína purificada e um teor muito baixo, às vezes zero, de carboidratos e gorduras. E o whey hidrolisado é uma versão isolada que passou por um processo de quebra dos aminoácidos, facilitando sua digestão e absorção, e normalmente é o mais caro dos 3 tipos de whey. Mas a rapidez da absorção, que torna o whey hidrolisado mais caro, não faz dele o melhor tipo de whey, já que hoje sabemos que a rapidez de absorção não faz significativa diferença no ganho muscular final pós-treino. E qualquer que seja o tipo de whey, sua apresentação final é parecida com leite em pó. E vamos ver agora qual é a necessidade diária de proteína para o adulto, considerando essa lista de alimentos que você já viu e não só o whey. Um adulto sedentário ou que faz apenas exercícios leves precisa durante o dia de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso por dia.
E para as pessoas que praticam exercícios de forma moderada e intensa, a quantidade recomendada é de 1,2 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. No caso dos idosos, com vista a preservar massa muscular e melhorar a locomoção, a faixa aconselhável de ingesta proteica varia de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, conforme cada caso. Assim, um adulto de 70 kg, se for sedentário ou se fizer apenas exercícios leves, deve ingerir por dia de 56 a 84 gramas de proteína. Para você ter uma ideia, 56 gramas de proteína equivalem a 2 bifes médios de carne vermelha ou a um peito grande de frango. Mas se essa pessoa de 70 quilos como eu pratica exercício de forma moderada a intensa, deveria ingerir por dia de 84 a 105 gramas de proteína. Nesse caso, acrescentando 2 ovos e uma xícara de feijão àqueles 56 gramas de proteína, já teríamos 84 gramas diários. Geralmente se recomenda que o usuário de whey tome apenas uma dose por dia, equivalente a 30 gramas do pó, e que o restante de proteínas necessárias sejam obtidas dos alimentos. Mas não pense que você pode aumentar seus músculos só tomando whey. É preciso associar a prática de exercícios que demandem força muscular, além de uma alimentação equilibrada, com a quantidade certa de proteínas, carboidratos e gorduras. Por isso, antes de tomar esse suplemento, é importante uma avaliação nutricional para saber sua real necessidade. Em relação ao melhor momento para tomar o whey, ao contrário do que muitos pensam, tomar o suplemento imediatamente após o treino não traz melhores resultados de resistência muscular nem de ganho de massa. Já foi comprovado cientificamente que para obter bons resultados na musculação, basta consumir ao longo do dia o total de proteínas que seu corpo precisa. E evite tomar o suplemento imediatamente antes ou durante o exercício. Isso pode causar desconforto gástrico. E sobre tomar o suplemento puro ou não, misturar o whey com fruta ou com leite melhora seu sabor e mantém seus bons efeitos. Ainda que reduza um pouco a sua velocidade de absorção, mas hoje já sabemos que isso não faz diferença no ganho de massa muscular. Se houver mais ingesta proteica do que você necessita, até um certo limite, o próprio organismo se encarrega de eliminar o excesso pela urina sem causar problema. Porém, a ingestão de proteínas em doses muito superiores às suas necessidades, dependendo da sensibilidade orgânica, pode gerar sobrecarga em alguns órgãos, especialmente fígado e rins, que a longo prazo podem ter problemas. Sobre a questão de marcas de whey protein, na hora de comprar é importante observar a quantidade proporcional de proteínas por porção e os outros nutrientes presentes, especialmente carboidratos. O ideal é que o suplemento contenha pelo menos 80% de proteína, ou seja, numa dose de 30 gramas você teria 24 gramas desse nutriente. Também é importante observar a lista de ingredientes constantes do produto, porque, no afã de reduzir o custo sem diminuir a quantidade de proteínas, alguns fabricantes adicionam ao produto outras substâncias que são menos eficazes do que a própria proteína. E para piorar, alguns fabricantes ainda adicionam farinha e açúcar na fórmula. É recomendável, portanto, evitar suplementos com grandes quantidades de aditivos alimentares na lista. E por isso, as versões sem sabor, do ponto de vista nutricional, são melhores do que aquelas com sabor. Para quem tem intolerância à lactose, o indicado é o tipo de whey isolado, que não contém o açúcar do leite. Se você faz uso diário de medicamentos de controle, isso não impede o uso de um suplemento proteico. Mas fazendo uso de whey a partir de uma orientação médica e nutricional, esses profissionais estão capacitados para avaliar essa combinação. Sobre o chamado whey vegano, tecnicamente ele não existe, já que a palavra whey significa soro de leite, um produto de origem animal. Leite é produto extraído de glândulas mamárias de animais. E a expressão leite vegetal refere-se apenas ao aspecto leitoso do líquido. Por exemplo, leite de soja, na verdade, é suco de soja, já que vegetal não dá leite. Mas ainda que tecnicamente incorreto, adaptou-se o nome whey vegano a um suplemento feito à base de proteínas vegetais, provindas geralmente de leguminosas, como ervilhas, feijão, grão de bico, lentilha, quinoa e soja.
E para quem não quer ou não pode usar a proteína do soro de leite, a proteína vegetal substitui muito bem a proteína animal, já que os suplementos de proteína vegetal são capazes de entregar os mesmos níveis de proteína do whey protein. Repetidos estudos têm demonstrado que tanto a proteína vegetal quanto animal promovem aumento igual da espessura e da força muscular no mesmo período de musculação. E agora chegamos às duas perguntas principais que rondam esse tema. O whey protein causa câncer? O whey protein é apenas uma fonte de proteína animal e não há evidências científicas que sustentam a associação entre o whey protein e câncer, sendo que as inúmeras pesquisas conduzidas até aqui mostraram até o contrário, ou seja, o whey protein pode ter um efeito antitumoral, enfraquecendo as células tumorais e fazendo com que elas fiquem mais vulneráveis ao tratamento convencional, seja radioterapia ou quimioterapia. E finalmente, o whey protein é prejudicial aos rins? Não há evidências de que o consumo moderado de whey protein, compondo uma dieta que respeite no máximo 2 gramas de proteína por quilo corporal por dia, cause problemas renais em indivíduos saudáveis. E é válido ressaltar que pessoas com doenças hepáticas ou renais não devem consumir esse suplemento, exatamente pelo risco de sobrecarga desses órgãos. Que bom que você chegou até aqui. Agora que você já tem informações suficientes sobre o whey protein para você e até para orientar outras pessoas, que tal dar um like se você ainda não fez isso? E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.